Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Online Peniel. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Meu nome é Michele e hoje você está aqui para participar de mais um culto online. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, tá bom? E vamos começar o nosso culto de hoje. Nosso culto de hoje ainda caminha pelo Sermão da Montanha, né? Deus tocou em mim lá no ano passado para trazer o Sermão da Montanha aqui no canal. Eu estava pensando a forma como eu faria isso. E eu vejo que foi muito a mão de Deus, né, de poder recomeçar nesse canal com um ministério mais estruturado, de uma forma melhor. E Deus também me deu a direção, né, de começar a ter esses cultos online aqui. E também me direcionou para trazer o Sermão da Montanha através dos cultos online. Então, estou muito feliz de estar trazendo, né, essas mensagens aqui, baseadas no Sermão da Montanha, porque é muito importante para quem quer viver uma vida de obediência, santidade e consagração a Deus. Eu quero louvar com vocês no culto de hoje o número 15 da harpa cristã. Não estava lembrando se eu já tinha louvado ele aqui, mas eu quero louvar ele novamente, caso eu já tenha louvado, porque é um hino que fala de conversão e nós precisamos nos converter ao Senhor. Nós precisamos abandonar os nossos pecados, precisamos abandonar a cegueira espiritual, a idolatria de muita coisa e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus veio, pagou um alto preço para nos libertar de tudo isso, que possamos ser gratos a Ele e entregar a nossa vida para Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador e que pode fazer qualquer coisa por nós para nos ajudar, nos fortalecer, nos abençoar, né? Então vamos louvar ao Senhor? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri
pobre, e agora me alegro em sua luz. Jesus é a nossa luz, né? Não é à toa que lá no Sermão da Montanha ele disse, né, que nós também somos a luz do mundo, porque nós precisamos brilhar a luz de Jesus em nós, para que vidas possam ser alcançadas. Vamos continuar com a nossa mensagem lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao 26. Diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Porém vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então, quando iniciamos os cultos online aqui, vimos, né, que Jesus, ele já deixa claro no Sermão da Montanha que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. E o Sermão da Montanha é muito útil para nós, porque Jesus nos ensina a forma certa de cumprir a lei através da ação dele em nossa vida, de cumprir a lei através dele, porque Jesus é a forma certa de cumprirmos a lei. E nesse Sermão da Montanha todo, né, não só no texto que lemos hoje, Jesus mostra como a lei ela é cumprida e vivida no reino de Deus. Ele mostra toda essa forma correta de viver a lei. Jesus, em nenhum momento, ele contradiz Moisés. Ele vai além das interpretações superficiais da lei e nos leva até o coração. Ou seja, para cumprir a lei, não é simplesmente você cumprir de forma automática, deixar de fazer algo simplesmente porque está todo mundo te ensinando que aquilo é errado. Mas é você ter um coração sensível à voz de Deus, um coração aberto à presença de Deus e um coração transformado por Deus. Porque de nada adianta, por exemplo, se alguém fala, né, ensinando pela lei bíblica, vamos pegar lá os 10 mandamentos. Lá nos 10 mandamentos fala para você não cobiçar, por exemplo. Mas você continua cobiçando no seu coração em silêncio e ninguém percebe. Porque a cobiça, ela leva a uma defraudação. Ela pode levar ao roubo também e a alguma ação para você ter aquilo que você está cobiçando, desejando. E às vezes você não vai praticar essas ações ao extremo, mas o seu coração vai estar ali. Eu queria aquilo, eu queria aquilo, eu queria aquilo. Então é preciso ter um coração transformado pela presença de Deus. Pegando também mais uma lei dos 10 mandamentos ali, né, fala que não devemos adulterar. Mas muitas pessoas, elas não estão ali com outra pessoa adulterando na prática, mas o seu coração, ele deseja aquilo, a sua mente imagina aquilo. Então é exatamente isso que Jesus vem confrontar. Não é simplesmente você deixar de fazer algo por causa de uma reprovação social, por causa de uma questão religiosa, mas porque você compreende que tem um Deus que te ama, que sabe o que é melhor para você, e você deixa Deus transformar o seu coração. Então toda a ação externa, ela é baseada numa mudança interna pela presença de Deus. Nesse Sermão da Montanha, Jesus está nos mostrando que ele não está interessado apenas no que fazemos, mas no que acontece dentro de nós. Jesus começa no versículo 21 do capítulo 5, dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Mas vamos focar aqui na parte que está dizendo o seguinte:
ouviste o que foi dito aos antigos. Sempre que Jesus falava isso, ele estava se referindo à interpretação tradicional da lei, que os responsáveis por essa interpretação eram os mestres da lei e os fariseus. Só que Jesus está mostrando com isso que ouviste o que foi dito, ou seja, a lei ela é importante. Jesus não está negando a lei, mas ele está apenas corrigindo uma leitura externa e legalista, que é o que eu disse aqui. A pessoa deixa de fazer algo simplesmente por pressão religiosa, social, né, por medo do que as pessoas vão dizer. Por fora ela não faz, mas por dentro o seu coração está cheio de práticas, desejos e pensamentos que estão contra a lei do Senhor, que estão contra a palavra do Senhor e que não é da vontade do Senhor. Então, a lei dizia o seguinte: não matarás, né? Não é para matar igual está aqui. Não, Jesus repete: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser que seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então os líderes pensavam assim: eu não disse nada, eu não matei ninguém, já é o suficiente. Mas muitas vezes o seu coração estava cheio de ódio e de desejo de morte contra alguém que eles reprovavam, contra alguém que eles não gostavam e discutiram. Então, muitas vezes, essa morte não era uma morte física, não era um crime cometido contra a própria vida mesmo ali da pessoa, mas se tornava um crime, uma morte emocional, uma morte espiritual. E nós, como cristãos, temos muita responsabilidade de entender isso, que não é porque não cometemos um crime que significa que não estejamos prejudicando alguém. Nós podemos sim matar as pessoas emocionalmente e espiritualmente por causa das nossas palavras, por causa das nossas atitudes. Se formos tóxicos, abusivos, estaremos sim prejudicando a vida de alguém de uma forma muito grave e infringindo a lei do Senhor. E é exatamente isso que Jesus queria mostrar através do Sermão da Montanha, através dessa passagem que lemos aqui. Então, Jesus mostra através disso que a raiz do pecado ela é muito mais profunda. Ela não é um ato superficial isolado apenas. Olha só o que Jesus fala, né? Se alguém se irar, né? Se alguém sentir ira, ódio, rancor, ressentimento no seu coração, ele já está sujeito a julgamento. Olha como é sério, como devemos aprender a gerenciar e a trabalhar bem as nossas emoções, porque se a gente não fizer isso, a nossa ira, a nossa raiva naquele momento ali está nos levando a pecar. A Bíblia fala muito claramente: ireis e não pequeis. E aquele que odeia ao seu irmão é como um homicida. E é justamente por isso, porque esse ódio, esse rancor, essa ira, essa raiva mal administrada, mal trabalhada, né, ela pode levar você a tomar medidas extremas, tanto em relação à própria vida, né, física da pessoa, quanto também em relação à vida emocional e à vida espiritual da pessoa. Né? A Jesus fala muito claramente ali que nós devemos ser luz e sal nesse mundo. Então, se a gente está distribuindo ira, ódio, raiva, rancor, né, a gente está agindo conforme a dureza do nosso coração, a mágoa no nosso coração contra alguém, nós não estamos sendo luz e nem sal nesse mundo. E nós já estamos debaixo de julgamento, sendo condenados. Então, para você aplicar a lei, é preciso uma mudança interna e não apenas uma prática externa superficial. Guardem isso na mente de vocês. Jesus conecta o assassinato à ira não controlada, ao desprezo e à desumanização do outro. Porque quando você manipula uma situação para desumanizar o outro, você começa a achar que tem direito de fazer o mal àquela vida, que não tem problema, porque o outro não é um ser humano que merece respeito, um julgamento digno, não merece, sabe, o direito da dúvida, dele
provar, né, que ele está certo e que ele não é uma pessoa ruim. Então nós temos que tomar muito cuidado. Estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil, estamos vendo isso acontecer nos Estados Unidos, a desumanização do ser humano, por causa de sua nacionalidade, por causa do seu tom de pele, por causa de sua voz, por conta de questões ideológicas, políticas, e isso vai desumanizando o próximo, e muitos vão achar que tem direitos de ceder a sua ira, ao seu rancor, a sua mágoa, ficar descontrolado e acabar, né, agredindo alguém com risco extremo, né, dessa pessoa perder a sua vida, e isso é muito sério. O pecado, ele não começa no extremo, ele começa no coração corrompido. Então são pequenas coisas que vão entrando, que vão sendo lançadas na mente e no coração da pessoa dia após dia. São ensinamentos errados, ideologias erradas, conceitos errados, que vai fazendo com que essa ira comece a ser cultivada. Eu acho muito interessante quando Jesus traz a parábola da semente, sabe? Que ele vai ali lançando a semente. E a palavra de Deus é uma semente que devemos lançar. E às vezes ela vai cair em solos inférteis. Mas o mal também, ele é uma semente. E muitas vezes esse mal está sendo lançado na mente e no coração das pessoas. E está sendo regado ali todos os dias, de pouquinho a pouquinho. Tem um pouquinho de água ali regando. Todo dia um pouquinho de água regando. E quando pensa que não, aquilo que era pequenininho se torna algo gigantesco, trazendo grande destruição. Então, com isso tudo, nós podemos dizer que a ira cultivada, o ódio guardado, o desprezo silencioso são sementes de morte. E hoje estamos vendo muitas questões ao redor do mundo seguindo exatamente esta linha de raciocínio e de comportamento. Pessoas sendo incitadas todo dia, de pouquinho a pouquinho, a cultivar ódio, ira, rancor, mágoa, a desumanizar o outro, justamente para que essas sementes elas cresçam, elas frutifiquem, mas frutos de morte e não frutos do Espírito Santo para a glória de Deus. Precisamos ter cuidado, porque a ira, ela não é uma emoção momentânea, mas ela é um ressentimento cultivado, ela é cultivada diariamente. E desumanizar o próximo é reduzir a sua dignidade. E Jesus não veio trazer esse tipo de divisão e separação para nós, tá? Você pode nunca ter tirado uma vida fisicamente, mas mesmo assim ainda está quebrando o espírito da lei, mesmo ainda está quebrando a lei, simplesmente por você cultivar o ódio, o desprezo, o rancor, a mágoa. Os fariseus, eles se orgulhavam de estarem obedecendo a lei, mas eles obedeciam a lei de forma superficial. O seu coração estava cheio de coisas podres e horríveis. Por isso Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque por fora estavam limpos, estavam arrumados, estavam bonitos, mas por dentro estavam podres e cheios de mentira, e cheios de rancor, de ódio, de ira, de sentimentos ruins. O seu interior não era limpo pela presença de Deus. E com isso nós precisamos ter em mente que Deus não busca apenas um controle do comportamento. Jesus não quer nos controlar, Ele quer nos ensinar. E o principal que Ele quer nos mostrar é a transformação do coração. Porque um coração transformado, gente, reflete em todo o semblante da pessoa, na forma dela se vestir, na forma dela falar, na forma dela tratar o próximo, na forma dela viver. Então, quando somos transformados verdadeiramente por dentro, pela presença de Deus, isso se exterioriza. Então, quando alguém diz que é servo de Deus, mas o seu exterior, a sua conduta, a sua fala, os lugares que frequenta, as amizades que cultiva, está mostrando que isso não tem fundamento bíblico, não está de acordo com a presença de Deus, não está de acordo com aquilo que Deus quer de alguém. Gente, a pessoa está mostrando que ela só serve a Deus de lábios, ela não serve a Deus de todo o coração. Então precisamos observar os frutos, por isso que Jesus fala, né? Que pelos frutos conhecereis a árvore.
Não adianta a gente esperar de uma macieira encontrar ali mamão ou encontrar limão, porque a gente não vai encontrar. A gente precisa muito observar os frutos, porque é muito fácil hoje em dia se simpatizar com o cristianismo, achar o ambiente da igreja legal, achar que Deus é legal, que é uma religião interessante e viver frequentando esses locais, a igreja, o templo, mas não ter uma vida transformada verdadeiramente pela presença de Deus, assim como os fariseus. Eles liam a Bíblia todos os dias, estavam no templo, mas o templo não estava dentro deles. O Espírito Santo, a presença de Deus, o coração transformado ali pela presença de Deus, não existia. Precisamos estar atentos que no reino de Deus, o problema não é apenas o pecado que aparece, mas o pecado que se esconde. E não há nada oculto que não há de ser revelado. Deus, ele conhece o coração interior de cada pessoa, ele conhece cada pecado oculto, ele conhece também cada pessoa que está andando corretamente, se esforçando para não pecar e pedindo a Deus uma transformação interna. Então não adianta escapar, porque nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Deus olha o nosso interior, Ele nos sonda, Ele nos examina todos os dias. E aí Jesus toca num ponto muito importante, que é sobre a oferta. E quando fala de oferta, pensamos também na forma como devemos cultuar, tá? No versículo 23 ele diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso está mostrando que tem uma forma certa de cultuar a Deus. E para cultuarmos a Deus e Ele receber o nosso culto, a nossa adoração, porque a adoração é uma oferta, o culto é uma oferta. A oferta não é só dinheiro, tá? Mas é tudo que fazemos e vivemos para cultuar a Deus. E com isso nós temos que estar atentos, pois Deus não se agrada de uma adoração que ignora relacionamentos quebrados. Se nós temos problemas com pessoas que não resolvemos, Deus não está recebendo o nosso culto, as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa adoração. Olha como isso é sério. Então, antes de continuar cantando, ofertando ou servindo, Jesus nos chama a examinar nossos relacionamentos. A adoração é importante, mas quando focamos nela e ignoramos os nossos relacionamentos quebrados, toda adoração, toda oferta se perde por causa de um coração endurecido. Por isso, é importante resolver as nossas questões rapidamente com o nosso adversário, porque senão nós ficaremos travados na nossa vida emocional, espiritual e até mesmo física. Por que temos que fazer isso? Porque um pecado relacional que não está tratado, ele endurece o coração, ele destrói a comunhão e ele traz várias consequências, como eu disse, não só espirituais, mas também emocionais e também fisicamente na vida da pessoa, na vida material da pessoa, tá? O reino de Deus, ele nos chama para resolver conflitos, não espiritualizá-los. Adiar a reconciliação é permitir que o pecado crie raízes. E onde há pecado enraizado, não há comunhão com Deus, não há adoração recebida por Deus, não há ofertas que são recebidas por Deus. E olha como que isso é sério. Que possamos ter um coração quebrantado diante de Deus e humildade para chegar até as pessoas que são possíveis de conversarmos e resolvermos as nossas questões, para que possamos realmente nos perdoar e nos reconciliarmos, para que Deus possa sarar a nossa terra e derramar as suas bênçãos sobre nós e receber todo o nosso culto de adoração e de louvor a Ele. Precisamos observar que nesse Sermão da Montanha, nessa passagem, Jesus não está nos dando um fardo maior do que a lei. Ele está mostrando como se caminha praticando a lei nele. Ele está mostrando um caminho de vida e vida com abundância. A vida com abundância que muitos pregam hoje nas redes sociais
é uma vida rica com dinheiro, próspera financeiramente. Mas a vida abundante é uma vida onde somos livres para praticar a lei e obedecer a palavra do Senhor em Cristo Jesus. Esse texto, ele não é para nos levar ao desespero, e também precisamos buscar em Deus discernimento sobre pessoas violentas, tóxicas, abusivas, que realmente não é possível e saudável a gente se aproximar para tentar reconciliar com ela e resolver a relação. O impossível a gente deixa nas mãos de Deus, mas não devemos fugir daquilo que é a nossa responsabilidade. A maioria dos problemas, sim, são resolvidos com diálogo, respeito, escuta e perdão. E precisamos deixar de lado o nosso medo, a vergonha e nos reconciliarmos com o nosso irmão. Jesus, ele não quer trazer peso da lei, ele não quer trazer desespero, mas ele quer trazer arrependimento e graça. Ele quer nos conceder a graça para vencermos todas as coisas. Precisamos estar atentos que sem Cristo ninguém consegue viver isso. Se fazemos é porque Cristo habita em nós, limpando o nosso coração todos os dias. Em Cristo o coração é transformado, o Espírito Santo de Deus nos capacita. E no reino de Deus, matar não começa com uma arma, mas com um coração endurecido e egoísta. Jesus nos chama a uma fé que cura, reconcilia, ama, perdoa, se deixa transformar pela ação do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos dar um coração humilde, disposto a perdoar, disposto a amar, a reconciliar e a viver a justiça do reino do Senhor. Não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus amado, estamos aqui após ouvir a Tua palavra e peço que o Senhor possa derramar a presença do Teu Santo Espírito para transformar vidas e corações, para que possamos refletir a luz do Senhor neste mundo que está perdido em tantas trevas. Que o amor, a paz, o perdão, o respeito, o diálogo, a reconciliação possa ser o nosso grande testemunho da Tua presença em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Espero que essa palavra possa frutificar mais no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir a cada dia mais. Obrigada por estar comigo aqui em mais um culto online. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.